Nós vamos falar um pouco hoje sobre Massada, saindo do Mar Morto, conhecendo um pouco da realidade do Mar Morto, esse mar conhecido mundialmente como o Mar das Águas Salgadas. Ali temos uma quantidade excessiva de sal, brometo de magnésio, um percentual altíssimo onde as pessoas nadam e tomam banho, que está no deserto da Judéia. Mas nós vamos nos ater agora sobre um assunto muito falado, muito discutido, muito comentado sobre Massada. Nós vamos conhecer um pouco do penhasco de Massada e um pouquinho da realidade de Massada. A primitiva ocupação do local era de uma fortaleza da Judéia. O rei Herodes o Grande aproveitou as características do local, naturalmente inexpugnável, para construir na sua extremidade ocidental um palácio, reforçando e ampliando a antiga fortaleza de acordo com Flávio Joséfo. Neste topo da colina, Jonatas, o grande sacerdote, construiu uma fortaleza que denominou Massada. Depois disso, a reconstrução do local foi realizada em grande parte pelo rei Herodes. O cerco e a queda de Massada. Após a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70, rebeldes chamados como Zelotes fugiram de Jerusalém para Massada. Os romanos então construíram uma enorme rampa pelo lado oeste do platô e destruíram a muralha. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, os rebeldes cometeram suicídio em massa para não serem capturados. A única fonte histórica para o episódio é a obra do judeu romanizado chamado Flávio Joséfo, no seu material, no seu livro escrito Guerra dos Judeus. Entretanto, os historiadores modernos concordam que realmente um grupo de zelotas matou a si e as próprias famílias e incendiou algumas construções em Massada. Quando os zelotes tomaram a fortaleza em 66, após eliminar uma corte da Légio III Gallica ali estacionada, encontraram um bem surtido estoque de armas, bem como quantidade de ferro, bronze e chumbo para a fábrica de armas e munição que eles pretendiam. Os armazéns estavam completos com grãos, óleos, tâmaras e vinho. As hortas forneciam alimentos frescos, os canais eram escavados na própria pedra de calcário, eles coletavam e conduziam as águas pluviais para grandes cisternas subterrâneas com capacidade superior a 200.000 galões. Na primavera de 73, a fortaleza encontrava-se ocupada por 960 zelotas, incluindo mulheres e crianças, sob o comando de Eleazar ben Aiar. Outro comandante zelota, um dos envolvidos na defesa de Jerusalém, era Judas, que havia retirado para Massada após a queda de Jerusalém. A guarnição vinha resistindo por 2 anos a um assédio das legiões romanas, constituindo-se no último foco da resistência judaica até então. Neste momento, o governador romano, general Flávio Silva, reassumiu as operações militares no sul da Judéia. Em fim de março, à frente da Légio X, marchou de Jerusalém para o Mar Morto. As tropas tomaram posição diante de Massada
passando a construir 8 acampamentos de campanha na planície do lado oeste da elevação. Foi principiada ainda uma muralha de circunvalação ao redor da Masada, com cerca de 3 metros de altura, que se estendia por mais de 2 milhas de comprimento, amparada por fortes torres. No oeste, 137 metros abaixo do topo de Masada, era separado por vales rochosos. Havia um promontório chamado de Penhasco Branco. Os engenheiros militares romanos decidiram que, a partir desse momento, seria construída uma única rampa para o topo do monte, iniciando-se a movimentação de terras. Esses são alguns utensílios encontrados na época em Masada que demonstravam a importância e a riqueza da época nesses materiais ricos em matéria-prima que poderia ser produzido essas peças que vocês viram. Com relação à rampa, ela sim foi construída e apresentava um gradiente de 1 por 3 e uma base de 210 metros. E em pouco tempo avançou os 100 metros de altura e sua extremidade foi montada com uma plataforma de 22 metros de altura por 22 de largura. Em seguida, uma torre de cerca de 28 metros de altura foi posicionada contra a muralha. Do seu alto, os artilheiros romanos faziam disparo com os escorpiões e balistas, enquanto que na sua base um ariete golpeava a base da muralha. Quando a muralha foi rompida, os legionários que penetraram pela brecha constataram a existência de uma segunda muralha interna. Ao atacá-la por sua vez, com o ariete, constatou-se que esta fora construída com vigas de madeira, com madeiras alternadas com pedra, técnica que absorvia o impacto dos golpes da ariete. Desse modo, a 2 de maio, prometeu-se o incêndio desta muralha. E aconteceu, iniciando os preparativos para o assalto final no dia seguinte. Enquanto isso, na fortaleza, os zelotas acompanhavam os preparativos romanos, constatando a iminência do assalto romano. Durante a noite, decidiram que prefeririam morrer a serem escravizados ou mortos pelos romanos. E nos diz os historiadores, entre eles Flávio Joséfo, que eles sacrificaram assim as suas mulheres e crianças e depois os próprios defensores, até que restaram apenas 10 e o comandante Eleazar ben Yará. Tiraram sorte para ver qual deles sacrificaria os demais. Após cumprir sua tarefa, o último homem ateou fogo ao palácio e lançou-se sobre a própria espada ao lado da família morta. Na manhã de 3 de maio, os legionários ultrapassaram a brecha aberta na muralha interna, encontrando a fortaleza em silêncio. Chamando os rebeldes à luta, apresentaram-se apenas uma anciã, seguida por uma mulher jovem, parente de Eleazar, e 5 crianças pequenas que haviam se escondido em um dos condutos de água subterrâneos. No sítio de Masada foi erguida uma igreja ortodoxa no século V e também século XV e VI aproximadamente. Depois disso, o local permaneceu em estado de abandono até a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. O sítio foi objeto de uma extensa campanha arqueológica entre os anos 1963 e 1965, coordenada por Igal Yadin,
com a colaboração de centenas de voluntários provenientes não apenas de Israel, mas de todo o mundo. Atualmente, encontra-se aberto à visitação pública com acesso pelo lado sul a partir da estrada de Berseba. No local há estacionamento para veículos e um teleférico para acesso ao alto do monte. Para os mais aptos, a subida é gratuita pelo antigo Caminhos da Cobra, primitiva trilha que percorre a encosta. Masada é um monte rochoso, como vocês estão vendo na filmagem, de topo achatado que se eleva a cerca de 520 metros acima do Mar Morto, a cerca de 2,5 km de sua margem ocidental. Este topo apresenta uma forma ovalada, como vocês estão vendo aí, com cerca de 200 metros de comprimento por 60 metros de largura. O cume era alcançado por apenas 2 caminhos, o do lado oriental, que era denominado de Caminho das Cobras, tinha uma extensão de cerca de 6 km e meio era tão estreito no caminho que quem percorria tinha que colocar exatamente um pé à frente do outro, o outro no lado ocidental, que era guarnecido por um forte a 450 metros de altura no topo. O conjunto edificado é composto por um complexo de muralhas, que vocês estão vendo lá, um palácio, em estilo clássico, erguido por Herodes o Grande, aproximadamente 37 a.C. a 4 depois de Cristo. Os acampamentos, fortificações e rampa para ataques que circundam o monumento constituem, em nossos dias, o mais completo conjunto de testemunho de cerco romanos. Evidentemente que esta localização com a bandeira de Israel, como nós vemos hoje, é um símbolo da resistência de um povo de muita coragem. Mas ainda permanece entre os judeus a célebre frase determinada e decidida pelo sofrimento, pela vergonha e pela dor: Masada nunca mais. Portanto, os que tiverem oportunidade de conhecer, quando estivemos lá, conhecemos o Mar Morto, o Pátio de Masada, foi uma experiência inesquecível que você também poderá compartilhar. Por hoje é só, nós voltaremos em outro comentário sobre a nossa viagem a Jerusalém. Obrigado.